A discussão entre um advogado de Cajazeiras, uma advogada de Minas Gerais, que é representante de um escritório de assessoria jurídica na cidade, e os atendentes do local, acabou virando caso de polícia na última quarta-feira. Tudo começou quando a OAB de Cajazeiras recebeu uma denúncia de que o referido escritório, localizado na rua Engenheiro Carlos Pires de Sá, no centro, estava oferecendo assessoria jurídica de forma irregular. O escritório resolve casos de restituição de ICMS e correção de FGTS. De acordo com o presidente da OAB de Cajazeiras, as acusações do denunciante são de que havia irregularidades com publicidade e exercício ilegal da profissão. Diante das informações, o presidente da OAB foi até o escritório e disse que constatou as irregularidades. Segundo ele, as publicidades caracterizavam captação ilegal de clientela e havia pessoas que não são advogados ou advogadas atendendo clientes. A OAB encaminhou os casos ao Tribunal de Ética da entidade e ao Conselho Seccional de Cajazeiras para as medidas necessárias. Fomos recebidos pela doutora Jeane, que nos recepcionou de uma forma muito amistosa, e a ela identificamos algumas irregularidades. Primeiro, no âmbito administrativo, naquele escritório, notadamente quanto à posição de publicidades indevidas, que são combatidas pela nossa legislação maior, pelo nosso Código de Ética, e também na parte que tange as publicidades externas, publicidades em rádios e divulgações de pessoas convocando, o que caracteriza para a advocacia a captação ilegal de clientela. Ela, de forma muito gentil, solícita, nos atendeu, já foi fazendo a retirada das publicidades. Porém, um segundo fato nos chamou a atenção naquele momento de diligência. Foi quando constatamos que funcionários do escritório, pessoas comuns, e lá tinha pessoas que tinham sido contratadas para aquele ato, estavam fazendo atendimento aos clientes que lá chegavam, informando quais eram os direitos que eles trabalhavam e as formas de contratação, bem como fazendo cálculos, pegando documentação, verificando, atestando e informando aos clientes o quanto eles poderiam receber, o que, na verdade, é uma assessoria jurídica, uma consulta jurídica nesse ponto, e foge à competência dos que não advogados são, que era o caso. Então nós informamos a ela, pedimos para que cessasse essa prática. Alguns atendentes realmente deixaram e outros continuaram fazendo isso. Continuaram mesmo na nossa frente, continuaram fazendo os atendimentos. Então nós tivemos que, após uma discussão que aconteceu entre alguns advogados que me acompanhavam e algumas pessoas que trabalhavam para o escritório e que não são advogados, foi-se iniciada então uma pequena discussão, e para não existir algo maior, algo mais agressivo por qualquer das partes, eu preferi chamar a viatura da Polícia Militar, que levou à delegacia os atendentes que lá estavam. Alguns saíram no momento. Nós constatamos pessoas que estavam atendendo e que deixaram lá o posto de trabalho vago e foram embora, talvez orientados por alguém lá de dentro do próprio escritório, não sei dizer por quem. E o delegado de plantão recolheu as declarações e está verificando as medidas legais que serão adotadas. A advogada Jeane Barros, responsável pelo escritório, garante que quem se exaltou foi o advogado. Antes disso, segundo ela, tudo estava transcorrendo na mais perfeita ordem. Eles foram muito bem recepcionados por nós, não tivemos problema algum. O presidente é um homem muito fino, muito educado. E, enfim, eles adentraram o escritório, eu deixei que eles participassem de todas as atividades que nós praticamos dentro do escritório. Até então, não tive problema algum. E quando eles adentraram o escritório, foram muito bem recepcionados. Só que antes veio um advogado, se passando por cliente, eu atendi muito bem. Até então, não tivemos problema algum. Ele foi bem atendido, tanto esse advogado que entrou se passando por um cliente, queria saber sobre as ações de ICMS, de FGTS.
E depois, esse mesmo advogado, que eu sei o nome, mas por uma questão de ética eu não vou falar, porque eu respeito esse advogado também, mesmo ele tendo tumultuado o nosso escritório, pedindo clientes para ir até a delegacia, prestar depoimento, os próprios clientes falaram, não, mas nós não temos motivo algum para ir até a delegacia. Fomos muito bem recebidos pelo doutor José Erivan, que é nosso advogado titular na Paraíba, advogado há mais de 40 anos, já foi defensor público. Então, assim, até então, estava tudo bem. Esse advogado que adentrou, ele começou a tumultuar, e ele foi muito agressivo comigo. Eu pedi que ele me respeitasse enquanto mulher, enquanto ser humano também, só que ele continuou falando que eu era mentirosa, que não existia uma súmula do STJ, que é a súmula 210, que fala a respeito do TUSD, o TUSD, que esses impostos cobrados na nossa conta são ilegais. Então, assim, de certa forma, ele foi muito agressivo. Então, eu pedi que esse senhor ficasse lá fora, que ele não adentrasse o escritório, até porque o escritório do advogado, no nosso artigo 7º, inciso 2º, fala que ele é inviolável. Toda a documentação que tem no escritório, o nosso computador, até o celular do advogado, ele é inviolável. Ele só pode ser investigado com uma medida judicial. O juiz vai emitir uma notificação judicial pedindo para que o escritório do advogado seja investigado, se tiver indícios da autoria de alguma espécie de crime. Mas, mesmo assim, eu deixei o tenente, o sargento, levar alguns processos. O tempo todo, o que eu quero deixar bem claro, que eu estou aqui na sociedade de Cajazeiras somente para agregar, para somar. Foi o que eu falei com o presidente. Eu não quero tumultuar. Eu quero trazer ao conhecimento de vocês conhecimentos dos quais vocês até então não conheciam, que é a restituição do ICMS indevido na conta de energia e que é também a correção do fundo de garantia. É isso que eu quero, eu só venho somar e agregar. Respeito muito o presidente da OAB, respeito meu código de ética, do qual eu sinto prazer em fazer parte. Nós, advogados, temos uma coisa que está escrita na Constituição, que tem munus público. Então, eu e o doutor Erivan, o tempo todo, respeitamos o nosso estatuto, o nosso código de ética, e em nada queremos ferir o nosso código de ética, não queremos tumultuar. Nós queremos simplesmente fazer o nosso trabalho de forma correta, como sempre fizemos, e trazer esse conhecimento para a sociedade cajazeira, somente isso.